Olá, prevencionistas, vamos para mais um vídeo aqui para o canal Tem Segurança e desta vez eu vou gravar uma apresentação sobre um tema bem legal que é como organizar uma CPAT de sucesso. Com mais de 30 anos de experiência nessa área, por quanto todas as CPATs eu participava da organização, fazia parte da equipe, né, que organizava a CPAT, então eu posso passar aí muito conhecimento nessa área, né, e que realmente a CPAT é aquela parte que toda gestão, né, trabalha para que isso, para que seja um sucesso, na verdade, né, que no final seja coroada a sua gestão aí com sucesso. Né? Então eu vou passar assim, bastante dica, né? Vou ver se consigo gravar tudo num vídeo só, porque é bastante material. Eu escrevi bastante sobre esse assunto já, né? E, inclusive eu montei um curso sobre isso, mas aqui vai sair tudo de graça mesmo, né? Não vai ser cobrado nada. Né? Então aproveite bem esse material que você vai ter uma CPAT bem legal na sua empresa. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, né, para ajudar a gente na divulgação desse vídeo também. Vamos ao vídeo. Bom, já estamos aqui na tela de apresentação, então, né? E aqui, então, eu coloquei com uma série, né, de como organizar a CPAT de sucesso. Porém, eu vou tentar juntar tudo num vídeo só. Como eu falei, né, se ficar muito longo, aí eu dividi em duas partes. Bom, em segurança do trabalho, tudo que pudermos usar para conscientizar os funcionários é válido. E a CPAT, com certeza, é um dos eventos mais concorridos pelos funcionários. Todos querem participar, normalmente todo mundo quer ir na CPAT. Nem sempre dá, né? Dependendo do tamanho da empresa e tal, né? Nem sempre é possível todos participem. Mas na medida do possível é bom que, inclusive terceiros, né, participem da CPAT. Né? Bom, então, é importante que ela seja muito bem planejada. Para que ela dê certo, né, é importante que ela seja bem planejada. Não basta fazer uma CPAT, né? Tem que fazer uma CPAT pensando nas diversas formas de levar a prevenção até os funcionários. Foi pensando nisso, né, que eu resolvi preparar esse vídeo baseado em minhas experiências de mais de 24 anos como técnico, né, e mais de 30 anos trabalhando com organização de CPAT na empresa em que eu trabalhei. Esta série será baseada em vários textos que escrevi, né, em meu blog, tem segurança já há bastante tempo. Bom, a primeira coisa é a legislação. Falando rapidamente sobre legislação, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho deve, obrigatoriamente, né, ser realizada anualmente, conforme está na NR5. Porém, o SESMIT precisa assessorar os membros da CIPA na organização da CIPAT, porque nem sempre eles vão ter experiência para isso. Né? Bom, recomendações gerais. Aqui, né, eu vou colocar até algumas dicas aí, né? Mas algumas empresas têm suas CIPATs já estruturadas, inclusive tem uma verba específica para a CIPAT anual, tal, né? Então, normalmente no ano você já prevê um orçamento para a CIPAT do ano seguinte. E aí, com exceção das mudanças dos componentes da CIPA, a CIPAT já tem suas diretrizes pré-estabelecidas. Porém, não quer dizer que elas vão ser sempre iguais. Elas têm uma estrutura já. Mas para que ela realmente tenha sucesso, ainda vai ter que a equipe que é responsável planejar direitinho. Senão não vai acontecer esse pato do jeito que deveria acontecer, né? E aqui, então, eu vou para algumas dicas aí, né? Então, vejamos aí alguns itens que não podem faltar na organização do CIPAT. E veja que nós estamos falando de organização por enquanto, né? Então, por exemplo, o item 1 é definir uma equipe para a realização do CIPAT. Se a sua CIPA tem bastante membros, então normalmente, pelo menos na empresa que eu trabalhava era assim, né? Eram definidos grupos de trabalho, seja para análise de acidentes, seja para inspeções, para CIPAT, enfim. Se não tivesse, for uma equipe pequena, então essa equipe vai ter que trabalhar em todas essas coisas, né? Em inspeções, em análise de acidente, e nas reuniões em si, e na CIPAT. É óbvio que não precisa ser todo mundo, mas precisa ter uma equipe boa, né, nessa organização. 2. Escolher um coordenador dessa equipe. Então, alguém tem que estar lá como responsável. Pode ser que na sua empresa seja você mesmo, como técnico, só tem você e acaba que você é o responsável por coordenar essa equipe. Mas
eu colocaria alguém da CIPA para isso. Mesmo sendo só eu como técnico, eu colocaria alguém para organizar como responsável, alguém da CIPA, né, do lado do empregador. Né? Podia ser o presidente da CIPA mesmo, o vice-presidente, enfim. 3. Atribuir tarefas para toda a equipe. Então, o coordenador vai fazer isso. Né? Isso, obviamente, que depois que já tiver tudo já resolvido o que vai ser feito. 4. Estabelecer cronograma de reuniões durante todo o período da atual gestão. Isso é muito importante, né? Senão acaba ficando para em cima da hora e aí as coisas não funcionam direito. 5. Envolver todos os departamentos na realização da CIPAT desde o início. E o que eu falo assim, quando eu falo em envolver todos os departamentos, o que é isso? Vai envolver de várias formas. Pode ser com realmente na participação direta deles em alguma coisa que se precise dos departamentos, ou com concursos e tal, enfim. Mas é importante envolver todo mundo. Mesmo que nem todos consigam participar da CIPAT, não tem espaço para isso, mas é importante fazer alguma coisa que envolva todo mundo. 6. Registrar em ata todas as reuniões que você fizer. Nesse caso, eu fazia isso aí, né? Mas pode ser deixar na mão do coordenador também. Vamos em frente, né? Bom, apesar de acontecer, né? Desculpa aí que eu tô meio apigado. Apesar de acontecer em apenas uma semana, engana-se quem pensa que esse CIPAT é uma coisa fácil de fazer, né? Não é. Então, muito cuidado para você não deixar tudo para em cima da hora. Porque se deixou em cima da hora, as coisas não vão sair, né? E não vai sair, que eu falo, é não sair mesmo. Vai dar errado. Então, aqui, né? Eu vou até elencar algumas coisas que você pode fazer aí, né? Mas a CIPAT em si, né? Ela deve ser definida em etapas, né? Por etapas. Porque tem coisas que vão vir em primeiro lugar, depois na sequência, tem coisas que vão acontecer antes da CIPAT em si, né? E eu vou comentar sobre isso, né? Algumas coisas que você vai fazer bem antes, né? E aí um outro aspecto importante aí, né? Analisar a questão dos custos de uma CIPAT. Porque uma CIPAT sem verba nenhuma não é fácil de realizar. Então, vai precisar de algum dinheiro, né? E aí, quando se fala de custo, então, não é uma coisa que você vai deixar para definir isso em cima da hora. Tem que ser bem antecipadamente, né? Como eu falei, né? Se a empresa já tiver um orçamento, legal. Mas se não tiver, precisa ser conversado isso bem antes da CIPAT. Obviamente que quem investe na organização da CIPAT vai querer saber o que será gasto, né, no seu dinheiro, né, e por isso mesmo esse assunto deve ser discutido a fim de fornecer a previsão de gastos, né, para a empresa, aí, né, pela empresa. E nesse caso, né, vai liberar a verba ou não, né, dependendo do montante. Aí, né. Então, o sucesso ou não de uma CIPAT está atrelado às formas como ela foi planejada. É claro que não dá para fazer uma CIPAT só com vontade, né? Como eu falei, né? Às vezes precisa de algum dinheirinho aí, né? Eu tenho até alguns textos que eu escrevi falando de palestras gratuitas e tal, né? Mas sempre vai ter que comprar alguma coisinha, né? Então, só com a boa vontade realmente não vai sair uma CIPAT. E aqui, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que fazer, né, para garantir que a CIPAT aconteça, mesmo envolvendo ali os custos, né, que a gente viu aqui atrás, né? Então vai existir esses custos aí, mas porém, às vezes até com um custo pequeno você consegue fazer uma CIPAT bem legal. E aqui então os outros fatores que pesam no resultado final da sua CIPAT são apoio da direção da empresa aos organizadores da CIPAT. Isso é muito importante, né? Porque se você se sentir sozinho, que você não tem apoio de ninguém, primeiro que você vai ficar desmotivado para organizar a CIPAT. Né? Lembrando que eu estou falando aqui, né, que a organização é do departamento é da CIPA, porém o departamento de segurança vai estar diretamente envolvido com isso. Né? Escolha de um bom tema. Então a CIPAT ela deve ter um tema, né? Eu não vou simplesmente fazer uma CIPAT do nada, né? Isso varia de empresa para empresa, né? Mas pode ser relacionado a um evento anual, por exemplo, este ano, né, que nós estamos em 2022, né, vai ter Copa do Mundo, então a CIPAT vai ser lá próximo do final do ano.
Você pode fazer uma CIPAT envolvendo esse tema, né? Mas, enfim, aí tem a empresa que vai discutir nisso, essa questão, né, e definir qual é o tema da CIPAT. Disponibilidade da equipe para trabalhar. Esse é outro fator bastante importante, porque vai haver momentos que essa equipe vai precisar se reunir. E se a chefia não libera para reunião, aí as coisas já começam a desandar, né? Ou então o cara, não, eu estou ocupado, não posso ir na reunião. Lembrando que, eu vou falar do organograma, né? Mas lembrando que tudo isso vai ser definido nas primeiras reuniões que se fizer com a equipe, né? E que já existe um coordenador e tal, né? Então, isso vai ser definido. E no dia da reunião, as pessoas precisam estar lá, né? Porque senão o negócio não anda. E, porque fulano não veio e ele era responsável por tal coisa. Pronto, acabou. A sua reunião vai ficar perdida. Então, a disponibilidade da equipe é muito importante. Seja da própria pessoa ou da sua chefia, que precisa liberar ele para estar nessas reuniões, ou em qualquer outra coisa que precise, né? De repente precisa sair da empresa para ir ver alguma coisa, comprar material. Eu saí, por exemplo, a equipe de teatro precisava de algum material, eu ia, né? Lógico que o coordenador ia comigo, né? A gente ia junto, para comprar alguma coisa, para ver, né? Pesquisar, enfim. E a gente precisava sair, aí tinha que sair alguém junto, né? Outra coisa que pesa bastante, né, que eu falei, e que aí vai envolver custo ou não, né? Investimento em prêmios, divulgação, palestras, brindes, etc. Não são todas as empresas que aceitam isso, né? Mas às vezes tem lá a questão da compliance, né? E aí a empresa não aceita brinde de terceiro, por exemplo. Mas se você tem terceiro na sua empresa e a sua empresa aceita, lógico, vai depender do tipo de prêmio, né? E aí, se os terceiros querem participar com prêmios, é legal, você não vai gastar com dinheiro com prêmios, né? Pelo menos não muito, né? A não ser para os concursos que você já deve definir antes os prêmios. Divulgação vai desde faixa, né? Escrever faixa, colocar na empresa, ou realmente uma divulgação interna ali nos e-mails, então coisas que às vezes não vai gastar muito. E aí vem as palestras, que existem as palestras que são pagas, né, e que aí envolve custo, obviamente, né, e que às vezes não são um custo muito barato. Mas existem palestras gratuitas. Eu conseguia, assim, todo ano, né, 2 ou 3 palestras gratuitas, com pessoas que iam lá de bom grado, elas não cobravam nada e elas não iam lá divulgar nada, porque existem uns palestrantes por aí, né, que eles vão fazer a palestra, mas daí querem vender livro e certas coisas, e no caso da minha empresa eles não aceitavam isso. Então, mas eu consegui a palestra gratuita. Então, tem essa possibilidade. Mas se você quer uma palestra diferenciada e tal, né, paga uma, né, não é tão caro assim. Outra coisa que pesa bastante, participação dos funcionários nos concursos. Se a empresa é pequena e tem poucos funcionários, você tem que pensar bem no tipo de concurso que você vai fazer. Um concurso de frase. Esse é tranquilo, muita gente vai participar. Mas se vai, por exemplo, fazer um concurso de paródia, por exemplo, já é bem complicadinho. Que, será que tem gente suficiente que queira participar, na verdade, né? Porque aí vai envolver lá pessoas que tocam algum instrumento, que cantam e tal, né? E se a empresa é pequena, às vezes você não tem gente para isso, né? Você não vai conseguir lá 2, 3 participantes aí, ou 2 só, né? E acaba que o concurso vai por água abaixo. Então precisa pensar nisso, né? E aí, motivação da equipe organizadora, né? Conforme eu falei, né? E a motivação vai do coordenador, tá? Se o coordenador ele é empolgado, ele tem bastante ideias e tal, né? A equipe envolve a equipe. E como eu falei, né, eu participei de muitas organizações de CIPAT e alguns coordenadores simplesmente sumiam. Você chegava na reunião, o cara não estava lá, né? E ele delegava para outra pessoa e aquilo não. O pessoal ficava desmotivado para fazer a coisa, porque percebi que o próprio coordenador não estava interessado naquilo. Então tem que tomar cuidado, né, com isso aí, né? Para não desmotivar a equipe. Então tem que se esforçar, né, para que a equipe realmente esteja
disposta a trabalhar para fazer uma CIPAT legal. Tem muita gente legal, né, que gosta desse tipo de evento. Né? E aí você precisa explorar essas pessoas. Então é sempre importante que você, como a pessoa que está lá para auxiliar, né, que é o cara do SESM, que está lá para auxiliar essa equipe, perceba isso e vá puxando essas coisas aí, né, que você vê que não está legal, você vai puxando isso aí. Bom, defina um cronograma para a sua CIPAT. Isso é muito importante. E por que eu falo que é importante o cronograma? Porque aí está tudo agendado, cada um sabe certinho no dia tal e vai discutir tal assunto, enfim, existe uma diretriz, um caminho a seguir, né? As coisas não estão jogadas ao léu, né? Então aí eu coloquei algumas sugestões de assuntos para o cronograma das reuniões. E eu sugiro que no mês que antecede a CIPAT, essas reuniões sejam executadas semanalmente. Tipo assim, um mês antes, né, como eu falei aí, né? Já começa toda semana uma reunião para acertar todos os detalhes, para ter certeza que quando chegar a sua CIPAT está tudo redondinho, né? Não vai ter problema nenhum. Sempre existe alguma coisinha, isso aí é de praxe, né? Mas vai ser coisa mínima daí. Né? Então vamos lá para o cronograma. Os dias e horários das reuniões devem ser fixos, ou seja, toda primeira e segunda-feira de cada mês às 13 horas, por exemplo. Pode ser qualquer outro horário, né? Mas tem que ter esse horário. Definir o tema para a CIPAT. Isso vai ser feito logo nas primeiras reuniões. Definir os concursos a serem realizados. Se você for fazer algum concurso, defina quais serão esses concursos. Concurso de frase, ou concurso de logotipo, então acho que eu até coloquei aí na apresentação, não lembro? O concurso de logotipo ele também tem que ser bem antecipado, né? Porque você vai usar nas faixas, nos materiais de divulgação. Desculpa aí. Fazer um calendário para a realização dos concursos, porque alguns concursos você vai ter que fazer algumas fases antes. Tipo concurso de frases, se tiver muitas frases, você já vai ter que eliminar algumas antes, né? E aí você vai ter que fazer isso antecipadamente. Obviamente, né, que quando chegar lá no final, você vai ter lá, sei lá, 5 participando da final. Né? Fazer a relação das premiações para cada concurso. Então, se você tem um concurso, precisa ter prêmios. E quantos prêmios serão? Ou quantas pessoas você vai premiar? Primeiro, segundo, terceiro lugar? Enfim, então fazer essa relação das premiações para cada concurso. Enviar ao responsável pela liberação da verba a relação dos prêmios e respectivos custos para sua apreciação e aprovação. Obviamente, como falei, isso já tem sido discutido antes, o total da verba, mas mesmo assim, a pessoa responsável vai ter que liberar esse dinheiro para você. Né? Bom, se tiver um concurso para a escolha do logotipo, como eu falei, né, ele deve ser o primeiro a realizado. Então, eu achei que tinha colocado aqui e coloquei mesmo. Isso é muito importante, porque, como eu falei, né, vai ter material de divulgação, camisetas, talvez você vai mandar fazer camiseta para distribuir na CIPAT, vai ter que ter esse logotipo. Então, quando eu falo que fazer uma CIPAT tem que ser realmente do primeira semana do mandato da CIPA até o final, essa organização, porque se deixar para em cima da hora, essas coisas não vão sair. Não vai ter um curso do logotipo, não vai ter camiseta, não vai ter nada, porque não vai dar tempo de fazer. Bom, escolher as palestras que serão apresentadas na CIPAT. Isso também é função da equipe, né? Mas você pode ajudar nessa escolha, né? Você pode sugerir, né, algumas coisas que você já conhece e tal. Né? Ou até baseado no ano anterior, né, nos tipos de acidentes que aconteceram e tal, né? Você vai puxar algum tema, né, para uma palestra. Estabelecer um plano B para o caso da impossibilidade da realização de alguma palestra. Isso é importantíssimo. A gente fazer isso como eu falei, né, eu participava de todas as organizações,
E aí, em todas as primeiras reuniões que aconteciam, eu já colocava isso, né, para o coordenador, né? Eu já falava sobre essa questão. Ó, vamos definir as palestras que vai acontecer, mas vamos ter uma nossa aqui. Ou seja, tinha alguém da própria empresa que tinha uma palestra lá pronta, né? Isso pode ser alguém do departamento de segurança, pode ser alguém da área, né? E aí sim, você já tem lá um plano B, né? Aconteceu de um palestrante em cima da hora, sei lá, o cara tá vindo, quebrou o carro, não vai conseguir chegar, não vai comparecer na palestra, você tem um plano B. Então, tenha isso em mente, que é muito importante ter esse plano B. Discutir como será a abertura da CIPAT. E a abertura, pode ser que de repente você não faça isso, mas eu gostava de fazer uma abertura bem legal, fazer uma apresentação tal, né, para a abertura da CIPAT. E aí, lógico que a equipe que vai definir isso, como que vai ser essa abertura, vai ser em vídeo, vai ter uma equipe de, sei lá, de performance no palco, enfim. Mas é interessante discutir como será a abertura da CIPAT, porque dependendo do tipo de abertura, vai demandar às vezes mais tempo também para você fazer isso. Eu lembro de uma abertura que eu fiz de uma das últimas CIPATs que eu participei, né? Que eu passei, lógico, obviamente que eu não falei isso para ninguém, né? Mas durante o ano eu fui fazendo vídeos das pessoas trabalhando, com os equipamentos de segurança. Eu parava, eles estavam na máquina, eles nem estavam percebendo, e eu estava ali filmando, né? Fazia uns vídeos rápidos, né? E aí eu fiz a abertura com esses vídeos. Então é uma ideia até aí, né? Se alguém quiser fazer esse tipo de coisa, né? Ficou muito legal, porque o pessoal gosta de se ver lá na tela. E aí quando aconteceu a abertura, que ninguém sabia como seria, só eu sabia, porque eu que montei a abertura. Né? Nesse caso aí foi eu que montei, né? Eu e o coordenador, né? Eu conversei com ele, né? Obviamente, né? Mas os demais, nem os outros membros, não sabiam como que eu iria fazer essa abertura. Porque ficou na minha mão, porque eu tinha também as habilidades para isso, né? Para fazer, né? E ficou muito legal. Quando o pessoal se viu naquela abertura, eu coloquei uma música bem legal, né? E ficou interessante. Então, pense, né, nessa abertura aí, que também é uma coisa que chama bastante atenção. Elaborar o convite da CIPAT. Essa é uma das, pode ser umas coisas já mais para o final, né? Porque esse convite vai ser para os cargos de diretores, os cargos mais importantes da empresa, que você vai mandar esse convite. Nos demais, é o convite normal, né? Enviar a convocação para os vencedores dos concursos. Isso é uma coisa que não pode faltar. Eu vi isso acontecer. Infelizmente, esqueceram de avisar, né? Que o cara, naquele dia, ele tinha que estar lá. E era um concurso era premiação, né, na verdade, né? Era concurso de... Era redação. Era para escolas. Escolas da região, né? A empresa tinha muito contato com a comunidade, né? Se envolvia bastante. E aí, quase todas as CIPATs tinham esse concurso de redação nas escolas, sobre temas de segurança. Né? Como era uma cidade pequena e que a maior parte dos funcionários da empresa moravam lá nessa cidade, né? Então os filhos dos funcionários participavam bastante com isso. Né? E aí a gente ia na escola, fazer divulgação e tal, né? E aí aconteceu numa das CIPATs, esqueceram de avisar a escola que naquele dia haveria premiação do vencedor do concurso de redação. Né? E aí, em cima da hora, e cadê a escola daquele? Não chegava, porque normalmente eles chegavam antes, tal, né? E você programava um ônibus para ir buscar os alunos, tal, né? Vinha assim, às vezes 2, 3 classes. Né? Você definia no caso nosso lá, como o auditório era grande, a gente definia lá um espaço para eles, lá 30, 60 alunos lá, né? E aí se ia buscar. Né? E nesse dia, passou batido, ninguém lembrou disso aí, né? E de repente, cadê as criançadas que não chegavam, né? Aí correm buscar o pessoal. A premiação era mais no final, então deu tempo, né? Mas se veja que era uma coisa que ficou correria daí, né? Então não pode esquecer. Enviar a convocação para que naquele dia o vencedor do concurso esteja lá. Né? Senão, complica bastante. Né? Bom, e aí vamos para algumas sugestões de atividade para a CIPAT, né? E óbvio que essas sugestões aí são minhas sugestões, mas você pode
fazer outras aí, no caso, do seu jeito. Tem algumas aqui, acho que está até meio ultrapassado aqui. Vamos lá. Realização de concurso, logotipo, frases e paródia. Já falei sobre isso, né? Então, essa é uma das coisas que eu gostava bastante desse tema, né? Porque envolve bastante gente. Isso aqui foi uma coisa que a gente fez numa época lá, né? Não diga alô, diga Cipate 2000 e tal, né? Sei lá. Então, quando você ligava em um departamento, é muito comum, né? Era muito comum você ligar nos departamentos. Hoje em dia está tudo aí no WhatsApp, pode ser que não funcione isso, né? Mas, em todo caso, se a empresa ainda usa bastante o telefone, era bem legal, porque se a pessoa falasse, não falasse alô, mas falasse a Cipate, diga Cipate tal, 2022, a pessoa ganhava um prêmio. Bom, apresentação de peça teatral sobre segurança do trabalho. E aqui eu tenho uma coisa que é bem legal, né, que comigo, né, na minha época, né, na empresa, a gente tinha uma equipe para isso. Então, tinha uma equipe de teatro. E eles tinham lá ensaios. O negócio cresceu tanto que eles começaram a fazer apresentação em outras empresas. E eles fizeram tinha um diretor lá, ele era técnico de segurança, mas ele era muito envolvido com artes, né, e principalmente com teatro. E ele gostava muito disso. E ele montou uma Cipate, ficou tão legal essa Cipate, que na época era sobre AIDS. E essa peça de teatro chegou a participar num concurso de peças de teatro, eles ficaram em segundo lugar. E vejo que eram todos amadores, né? Era funcionário da empresa, né? Teve um deles que foi indicado para melhor ator e tal, né? E é uma região grande, eu estou falando de uma cidade de 600 mil habitantes, então não é uma coisa comum, né? Porque a empresa era numa cidade pequena, mas a região é bastante grande, e aí nessa região tem uma cidade grande aí, né, que eles participaram, né, fizeram essas apresentações em vários locais, né, público, né, porque acabaram sendo conhecidos, né, e eu fiz parte desse grupo aí, né, eu era o cara que fazia o cenário para as peças, inclusive nessa peça sobre AIDS tinha um cenário assim, meio tenebroso, né, mas era bem legal, né, e o pessoal gostava muito disso. Vamos lá, exposição de EPIs, pode fazer, né? É uma das coisas, estou dando sugestões aqui, né? Então, obviamente que você não precisa fazer isso, mas são sugestões. Exposição de EPIs, você pode chamar empresas que vendem EPI para você, para fazer esse tipo de exposição e tal, né? E aí você nem perde tempo com isso, só contata a empresa, eles vêm lá na semana e montam os stands dele, tranquilo. Exposição de projetos de segurança desenvolvidos pelos departamentos. Isso aqui é bem legal, porque às vezes os departamentos fazem coisa muito legal de segurança do trabalho, e não é divulgado, a empresa não divulga isso. Então, esse é um negócio legal. Pode ser exposição, pode ser uma apresentação de um projeto que algum departamento fez, que envolveu a questão de segurança, ou meio ambiente, que seja, enfim. Mas é legal. É uma outra sugestão bem legal também. Palestra, no caso, né, sobre DST e AIDS, isso era uma coisa que era obrigatória, né, então tinha que fazer. Mas, enfim, não fazer aquelas coisas de sempre, né? Tentar procurar pessoas diferentes tal para fazer esse tipo de coisa. Palestras sobre a qualidade de vida dentro e fora da empresa, né? Então é importante lembrar que o funcionário não é só a empresa, né? Ele também tem a vida dele fora da empresa e que impacta o resultado dele dentro da empresa. Palestras sobre prevenção de acidentes no lar, né? Também é outra coisa que tem muita relevância, né? Às vezes o funcionário dentro da empresa ele obedece, ele faz tudo certinho, porque ele sabe que tem gente olhando e tal, né? Ele sabe que o emprego dele está em jogo. Mas ele passou lá o crachá dele para ir embora, ele pega, sei lá, a moto dele, o carro dele sai igual um doido. Parece que acabou o problema dele de segurança. Então essas coisas é interessante, bater bastante nessa tecla, né, que a segurança não é só dentro da empresa, né? Palestra sobre o uso correto dos EPIs e seus benefícios ao trabalhador. É óbvio que isso aqui é uma coisa bem comum, né? Quase toda Cipate tem isso aí, né? E é importante fazer, tá? Mas é aquilo que eu falo, não fazer aquelas coisas o de sempre, né? Procurar mudar algumas coisas, né? Tornar o assunto menos pesado, porque são coisas que eles veem todo dia. Então, não dá para ficar falando a mesma coisa. Bom, agora nós vamos aqui para um tema aqui, né, que é a lista de serviços para o dia a dia da Cipate. Dia a dia que eu falo assim, a Cipate começou já, né?
Então, ou seja, tem coisa que vai acontecer antes, mas isso é para o dia a dia mesmo. Então, a primeira coisa, preparar o auditório, o local da realização do CIPAT. Então, você precisa acompanhar isso, né? Você como cara do SESB, ir lá, dar uma conferida, ver se está tudo certinho. Óbvio, como eu falei, você não é o responsável por isso. Tem que ter alguém da CIPA para isso. Alguém do grupo lá, da equipe da CIPAT. Mas você deve conferir, porque se tiver alguma coisa que está faltando, alguma coisa errada, você vai conseguir ajudar. Vamos lá, verificar bebedouros, né? Tem, se tem é suficiente, precisa de copos. Então, tem que ver isso aí. Isso é um checklist, na verdade, né? Verificar sanitários, materiais de higiene e limpeza. Limpeza do recinto. Tá tudo limpinho, porque a CIPAT, como ela acontece durante a semana, então após a CIPAT, alguém precisa ir lá dar uma geral, né? Comes e bebes, se houver, né? Então, tem que estar tudo certinho. Água para palestrantes. Já deixar no jeito, né? Sei lá, vai ser uma garrafinha, vai ser com um copo, mas enfim, tem que lembrar disso aí, né? Reservar lugar no auditório para algumas autoridades. De repente foi convidado alguém, né? Algumas autoridades que falam, pessoas de fora ou de dentro da empresa. Sei lá, né? Qualquer um que você acha que deve ter um lugar específico para ir lá na frente, lá, né? Então deixe esses locais já reservados, senão o pessoal entra e vai, senta tudo lá e já era. Conferir equipamentos de áudio e vídeo em duplicata. E por que eu estou falando aqui em duplicata? Porque se você tem, quem tem um não tem nenhum, né? Esse é o velho ditado aí, né? Quem tem um não tem nenhum. Então quem tem dois tem um. Então tenha sempre em duplicata. Seja o que for lá, né? Que você utilize em termos de áudio, de vídeo, microfone, enfim, qualquer coisa. Tenha sempre em duplicata, porque pode dar problema e aí você vai ficar sem nada e vai ficar na mão. Conferir lista de premiações e respectivos prêmios para aquele dia, né? Está acontecendo essa parte. Já deixar tudo na ordem, certinho, para não haver troca, né? Verificar os brindes que serão sorteados no dia. Isso se houver sorteio, né? Então já deixa aquela quantidade separada, né, de brindes, e aí isso vai acontecer durante o evento. Máquina fotográfica para registrar o evento. Tem empresas que já têm equipes para isso. Se não tem, às vezes sobra para o técnico de segurança. Se sobrou para você, confira a máquina fotográfica, vê se está tudo certinho, pilha, bateria reserva para a máquina, né? Enfim, tenha certeza que o negócio está funcionando realmente. Hoje em dia, muita gente usa o celular para fazer as fotos e tal, né? Mas eu ainda recomendo uma boa máquina fotográfica, porque você está em um local fechado, normalmente está com luzes apagadas, e às vezes as fotos no celular não saem boas, né? Então, se você tem uma boa máquina fotográfica, e se você sabe trabalhar com ela, você vai fazer fotos bem legal, ou vídeos no caso. E se a empresa já tem uma equipe para isso, você não precisa se preocupar, é só avisar a equipe para cada dia, né? Até inclusive os eventos que vai acontecer. Eu fazia isso, né? Falava para o fotógrafo responsável, falava, dava o cronograma para ele, né? Então tá horário vai acontecer isso, enfim, na verdade eles faziam um jornal com esse material aí. Bom, como elaborar um cronograma diário, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link aí, onde vocês poderão baixar um modelo de cronograma, né? Mas cronograma é uma coisa bem simples, mas eu vou deixar aí para vocês baixarem o cronograma. Bom, voltando ao tema que eu estava falando antes aí, que são os serviços aí no dia a dia da CIPAT em si, né? Então esses itens que eu acabei de falar, que vão estar no cronograma, né, podem ser acrescentados, podem existir outros que você queira pôr, né? Então, mas é importante que você lembre de todos eles, né? E você só vai realmente dar certo se tiver nesse cronograma certinho. E aí, né, o cronograma será detalhado com hora, acontecimento de cada coisa, ou seja, toda a programação da CIPAT será contemplada no cronograma. Desde a abertura, né? Aquela abertura que eu falei lá, né? Que pode ser em vídeo, não sei do jeito que for, né? Mas se vai demorar 2 minutos. Eu recomendo uma abertura aí de uma CIPAT, se for em vídeo, no caso, no máximo 1 minuto.
não passar de 1 minuto. Uma abertura bem rápida mesmo, né? Coisa rápida. Senão acaba ficando cansativo, né? Dá para fazer com mais tempo, mas aí seria uma coisa mais complexa. Então eu recomendo a abertura rápida. E aí, por exemplo, palavra do presidente. E aí, né, na palavra do presidente da CIPA, por exemplo, ele vai só coisa rápida. Então você não precisa dar muito tempo para ele. Mas você deve combinar com o presidente da CIPA, né, o tempo que ele deve gastar. Sei lá, 5 minutos. E aí, logo em seguida, se você tem um gerente geral ou um diretor na empresa, esse cara deve estar na abertura da CIPAT. Isso é importantíssimo, né? Que alguém do alto escalão da empresa esteja na abertura da CIPAT. No fechamento também, mas no fechamento não é tanto. Mas na abertura é importante esse cara estar lá, porque as pessoas que estão lá assistindo vai ver que a empresa está dando importância, o diretor da empresa está indo lá, o CEO da empresa está indo lá para fazer essa abertura. Então é interessante que ele tenha um tempo legal. E você nunca vai saber quanto tempo ele vai gastar. Né? Eu vi diretores fazer a abertura do CIPAT que ele falava 5 minutos. E acabou, 5 minutos, e damos por aberta CIPAT 2000 e tanto. E eu vi diretores que ficavam meia hora falando. Então, esteja preparado para isso. Não deixe um pouco tempo, deixe um tempo legal, sei lá, meia hora. Calcule meia hora para o diretor fazer a abertura. Se ele falar mais, ok, não deve passar muito de meia hora. Se ele falar menos, você deve estar preparado para esse primeiro dia, que é o mais crítico. Na CIPAT é o primeiro dia. Você deve estar preparado para... Se ele falou pouco tempo, você calculou meia hora, ele falou 5 minutos, você vai ter 25 minutos aí a menos na sua CIPAT. Ou seja, toda a programação sua vai ser puxada para frente. Ou, da mesma forma, se ele falar mais, toda a sua programação vai ser colocada mais para frente. Eu ainda vou falar mais sobre essa questão. Então, no caso do cronograma que eu estou falando, né? Então, palestras, sorteios, premiações, apresentação de paródias, apresentação de teatro, tempo de preparo de equipamentos de palco. Porque, às vezes, se tem, por exemplo, uma apresentação de paródia, vai entrar instrumentos musicais. Todas essas coisas demandam um tempo. Isso deve estar no seu cronograma. Mas, enfim, tudo que fizer parte da CIPAT tem que estar nesse cronograma. Você não pode esquecer de nada. E aí, um cronograma bem feito previne qualquer tipo de falha que, porventura, possa acontecer. E aqui vou voltar a falar no caso do planejamento. Né? Deixa eu tomar água aqui, que secou a garganta. Então, por exemplo, se planejou 10 minutos para a palavra do diretor, ele acaba fazendo um discurso de meia hora. Você tem que estar preparado para isso. Como eu falei, é o primeiro dia, então você já deixa algumas cartas na manga, né? Que a gente chama. Então você vai ter que eliminar algumas coisas. Se ele falou mais do que o tempo previsto, você deu 10 minutos, ele falou 20 minutos a mais. Então são 20 minutos que você vai ter que tirar de alguma coisa. Ou seja, de algum sorteio você deixa para outro dia, enfim. Mas você vai ter que tirar alguma coisa. Se consumir um tempo vago, com plano B até a próxima atração, é bem tranquilo. Mas você arranjar tempo que não foi planejado, aí já dificulta bastante. Então, tem que tomar cuidado com esse primeiro dia, nessa abertura. Então, como eu falei, eu preparei um modelo, né, do cronograma, né? E se você achar que deve pôr mais coisa lá, aí fica a critério de cada um, né? Mas é um modelo bem simples, tá? Não tem complicação nenhuma. É bem sossegado para você trabalhar com ele. Bom, eu acredito que com esse vídeo, assim, com essas coisas que eu passei, né, já vai ficar bem tranquilo você planejar a sua CIPAT. E apesar de o marinheiro, primeira viagem, a primeira CIPAT que você vai fazer, vai dar aquele frio na barriga, você vai saber que claro que você não vai estar sozinho, vai ter o pessoal da CIPA, né? Mas você tem que entender que a responsabilidade ali, realmente, para que isso aconteça, é sua.
porque o SESM precisa fazer as coisas acontecerem em alguns locais. Mas é aquilo que eu falei, né? Se você partir do princípio que você vai trabalhar com uma equipe e você tem a ideia do que você vai fazer, né? Ou seja, do que você pretende para esse pato, né? Você pode ajudar essa equipe a decidir algumas coisas. Né? E aí, nesse vídeo, a minha ideia era exatamente essa, né? Passar uma forma organizada de você fazer sua CIPAT. E se a CIPAT for realmente com um grupo bom, uma equipe boa que eu falo, uma equipe robusta, né? A tendência é a CIPAT realmente sair com tranquilidade. Mas se for uma equipe pequena, você vai ter que se envolver mais e aí a sua participação vai ser bastante importante para que a CIPAT realmente tenha sucesso. Bom, tudo que a gente viu, né, até aqui, né, tudo que eu falei até aqui, né, na organização desse evento, e é um evento que coroa, né, o trabalho de um ano de gestão da CIP. Então não é à toa que as CIPATs são sempre realizadas no final da gestão, né, porque é aquele momento que a equipe trabalhou durante o ano tal, e quer fechar com chave de ouro, né? E é claro, né, que se você fez todo esse planejamento conforme eu passei aqui nesse vídeo, vai ser uma CIPAT legal, vai ter sucesso sim. E com certeza, com muita dedicação e planejamento, será um evento que ficará marcado na empresa e todo o esforço da equipe será recompensado no final, com a certeza do dever cumprido. E aqui eu vou colocar um complemento, porque até eu já comentei sobre isso, né? Que é a questão das paródias. Quem já participou assim, da elaboração de muitos CIPATs, sabe que as paródias são assim, uma maneira agradável de você disseminar a prevenção de acidentes. Agradável e divertida também, né? Eu já vi muitos talentos serem revelados, né, nas CIPATs, inclusive pessoas que hoje sobrevivem da música, né? E que surgiram numa CIPAT. Então, uma boa CIPAT tem que ter um pouco de agitação e descontração. Tem os assuntos sérios, obviamente, né? Mas tem que ter esse momento mais de descontração, né? Algumas coisas mais leve, né? Porque nem sempre falar de segurança é só coisa ruim, né? Tem que falar de coisas boas também. Né? A minha sugestão é que palestra não demore mais que 40 minutos, senão começa a ficar pesado, né? Mas, enfim, 40, 50 minutos aí tá tranquilo. E é sempre bom você ter uma atração diferente, então, né? Tem uma palestra, por exemplo, que foi um assunto meio chato, falou sobre EPI, uma coisa que a turma não gosta muito de ouvir, né? Tem que ouvir, mas não gosta. Logo em seguida, você bota uma apresentação numa paródia. Por exemplo, sei lá, se você tem 4 paródias, uma para cada dia, no último dia da CIPAT você faz o encerramento com o ganhador e tal, né? Bom, mas é como eu falei, né? Então não é uma coisa que é simples de fazer, né? Porque nem sempre tem muita gente para participar. Empresas grandes sim, mas empresas pequenas, às vezes não há muita gente que se interessa em participar desse tipo de evento. Mas é legal, se você tiver alguém que toque algum instrumento e tal, né? É legal fazer um negócio desse tipo, né? Bom, enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, né, falando desse pato. Eu nem sei quanto tempo deu aí, né, de gravação, mas eu creio que foi bastante tempo. Qualquer coisa eu vou dividir em 2 partes. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí de como organizar uma CIPAT. Eu vou deixar todo o material disponível, tá, para vocês baixarem na forma escrita e tal, né? Também, né? Você pode baixar tudo isso e carregar com você aí para onde você for, na empresa que você trabalha, enfim, qualquer lugar. Valeu, pessoal. Então esse é o nosso assunto aí desse vídeo, né? Se alguém tiver aí alguma coisa, alguma dúvida, não esqueça de colocar nos comentários, né? E deixa nos comentários o que você achou desse tema, se você achou legal, se acha que faltou alguma coisa, enfim. Mas comenta aí. É sempre bom a gente saber, né, o que vocês estão pensando também sobre esse assunto. Ou se tem alguma sugestão também. Valeu, pessoal. Então se esquece aí, se não for inscrito, se inscreve no canal. Até a próxima. Vamos em frente.